Olá, bem-vindo ao canal Leidos. E hoje eu vou falar sobre o filme Quatro Histórias de Fantasmas, que no original chama Ghost Stories, que é um título bem genérico, cara. Já tem uns 3 ou 4 filmes com esse nome. Tem um Ghost Stories, que é um filme de antologia também de contos. Tem outro A Ghost Story, que é mais um drama, né? Então tá na hora aí das pessoas começarem a inventar uns nominhos diferentes. E aqui em português ficou com o nome de Quatro Histórias de Fantasmas também, que é uma puta preguiça, né, dos caras pra localizar o filme pro Brasil. Mas enfim, esse filme é um filme de terror antológico indiano lançado pela Netflix e dirigido por 4 diretores diferentes, sendo eles Karan Johar, Dibakar Banerjee, Zoya Akhtar, Anurag Kashyap. Eu não tenho Cara, eu provavelmente falei esses nomes errado, eu não pronunciei eles correto, mas enfim. Mas enfim, esses 4 diretores também dirigiram uma premiada antologia chamada Histórias de Desejo. Mas este filme, como disse, trata-se de uma antologia focada no terror. Então eu vou falar minha opinião sobre o filme, sem spoilers. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e comentar se você gostou do filme, caso já tenha assistido. Esse é um daqueles filmes que acho que algumas pessoas não vão gostar porque não entenderam. Ah, mas o filme é complexo. Não, não é. Porém, ele também não é super expositivo e em alguns contos ele acaba sendo dúbio e cheio de subtextos, que é algo que algumas pessoas não curtem muito. Esse com certeza não é o tipo de filme para ver mexendo no celular. Mas eu acho que nenhum filme é para ser visto mexendo no celular, né? Mesmo que você esteja assistindo Velozes e Furiosos ou uma novela da Globo, você tem que prestar atenção, cara. Não fica mexendo no celular. Pare e assista o filme, é tão difícil fazer isso. Mas eu falo que você precisa prestar atenção porque o filme ele exige isso do espectador, né? E como ele não é super claro em alguns dos contos, certas pessoas podem achar o filme enfadonho ou confuso. De novo, não que o filme seja confuso. Talvez no segundo conto, né? Ele coloca muitas alegorias e muito subtexto, então de fato ele acaba sendo muito dúbio e ele convida o espectador a refletir, né, sobre o que viu em tela e você pode ficar pensando sobre o que aquilo quer te dizer. Mas de modo geral, o primeiro conto, o terceiro e o quarto não são complexos de se entender. Mas o primeiro eu acho que ele vai deixar algumas pessoas com uma dúvida no finalzinho. Mas de novo, se você prestar atenção, se você de fato assistir, você não vai ficar com essa dúvida. Dito isso, se você gosta de uma parada mais linear, que não deixe imagem para dúvidas, que seja bem clara em sua proposta, não deixe nada para o espectador refletir, então, cara, talvez seja melhor você assistir outra coisa e não esse filme. Dito isso, eu gosto desse tipo de filme, eu gosto de filmes que nos fazem refletir, que nos fazem pensar sobre determinadas coisas e que nos trazem várias coisas assim que você pode olhar e falar, cara, mas o que ele está querendo me dizer com isso, sabe? Eu acho isso uma coisa interessante. Porém, esses filmes mais reflexivos não são os filmes para ver a qualquer momento. Né? Tem hora que você quer ver só uma coisa que foda-se, eu quero ver carros explodindo. Vai, Michael Bay, faz a sua parada aí. Apesar de, como eu disse, esse filme não é assim, a coisa mais complexa do mundo, nem de perto, mas eu sei que vai ter gente falando que eu não entendi nada e que por isso o filme vai ser ruim, então eu só tô deixando claro. Mas agora eu vou falar dos contos, né, de maneira mais geral e a minha impressão de cada um. No primeiro conto temos uma garota que trabalha como cuidadora de uma senhora, e essa garota acaba se vendo numa situação assustadora ao que estranhos eventos começam a rondar seu local de trabalho. Isso, em consonância com o estranho comportamento da senhora, começa a arrepiar a cuidadora e a nós também. Agora a minha impressão, ótima fotografia, boas atuações e especialmente uma história bem legal e interessante. Esse conto ele é até mais simples quanto ao enredo, quer dizer, a história é de fácil entendimento, mas é aquilo que eu estou ressaltando bastante aqui. Vai ter gente falando que não entendeu o final e por isso é uma bosta e não faz sentido. Mas faz sim, cara. Assiste prestando atenção, não mexe no celular. Todos os contos nesse filme são bem mais longos do que eu esperava. Geralmente em antologias os contos são bem mais direto ao ponto, né? E aqui o diretor busca dar seu próprio tempo para apresentar a história e os personagens. Eu gosto disso. Eu acho que dá para você criar um vínculo emocional maior com os personagens e você acaba também entrando mais na trama. No mais, gostei desse primeiro conto, vamos ao próximo. O segundo conto é sobre uma mãe que perde seu filho pouco após o parto e sofre as consequências psicológicas disso. E não é só isso, é também um garotinho que é sobrinho dessa moça e ela cuida dele, pois a mãe do garotinho morreu e o pai dele trabalha, então o pai dele deixa o pequeno com a tia durante o dia. Nesse garoto, a mulher vê o filho que ela perdeu, né?
Então ela acaba criando um tipo de carinho, um afeto por essa criança. Porém, ao que essa mulher que perdeu o filho começa a tentar ter outra criança, o garoto começa a ficar enciumado. E ele começa a pensar assim, poxa, mas se ela tiver um filho, então ela não vai me amar mais. E isso ajuda também a contribuir para o conflito que a gente vê nesse conto. E nesse conto a gente tem discussão de coisas como depressão pós-parto, as consequências de perder um filho para uma mãe e também para as outras pessoas que a rodeiam, né? A gente vê que o, o marido dela também foi afetado. E aliado a tudo isso temos também um elemento fantástico que causa grande parte do conflito que vemos em tela. Fica difícil saber o que é real ou não, sabe? E esse conto de fato acaba sendo bem mais interpretativo, ele não dá respostas fáceis e ele precisa que o espectador se envolva com a trama e sinta o que está sendo passado em tela. Eu acho excelente a fotografia escolhida por esse conto também. Ela é quase preto e branco, mas não totalmente. As cores são bem fracas e apagadas, e isso me deu uma sensação de melancolia, o que eu acho bem apropriado para esse conto. Temos aqui um trabalho de maquiagem muito bom também. Em determinado momento aparece uma coisa e, cara, é fantástico o trabalho que fizeram na criatura. Mas dito isso, eu gosto desse conto, vamos ao próximo. O terceiro conto é sobre um funcionário escolar que vai até uma espécie de vilarejo, chama-se Small Town, o lugar, mas eu vou chamar de vilarejo. E esse cara tinha que ir lá para ver porque os alunos estavam tirando notas baixas, coisas do tipo. Acontece que ao chegar nesse lugar ele só encontra duas crianças lá. E essas crianças dizem que os outros habitantes foram comidos por estranhas criaturas. Esse foi o conto que eu mais gostei e o que mais ficou na minha cabeça. Tudo funciona muito bem aqui, as atuações, a fotografia, o ambiente onde eles estão, desolado e caótico, e a história por si só também eu achei bem original. A caracterização das criaturas aqui também é muito foda, é um dos pontos altos do conto, na verdade. E francamente, cara, eu gostaria de ver essa história desse conto ser desenvolvida num longa-metragem, sabe? Mas dito isso, esse é muito bom, né? O meu favorito. E vamos ao próximo. O último conto é sobre uma moça que se casa com um sujeito aparentemente bem legal. Só que depois ela descobre que esse cara conversa demais com a avó. Ah, isso não é um problema, você deve estar pensando, mas é um problema, cara, porque a avó dele está morta. Mas enfim, eu não vou falar mais nada além de que é a partir disso, né, que desenvolve os conflitos entre ela e o marido, e aí o resultado você vê no filme. Se eu tinha falado que o conto anterior foi o que eu mais gostei, esse daqui foi justamente o contrário. Por mais que eu tenha achado a premissa interessante para se fazer uma história de assombração, que é um gênero tão saturado, eu acho que aqui não foi tão bem executado. O começo é instigante, mas o resultado foi bem aquém das minhas expectativas. O visual desse conto também me lembra um pouco novela, não sei porquê. São aqueles cenários chiques que você vê em novelas, sabe, da Globo, sabe, e as roupas também, tudo isso. Daí eu não sei, não me agradou tanto. Mas esse não é o principal problema. Eu acho que a dinâmica entre os personagens, por exemplo, a protagonista e uma amiga dela que tem lá. Toda a interação delas é meio estranha. Eu não consigo acreditar, né, que aquilo é real. Eu não consigo acreditar que o comportamento que elas têm conversando e tal, o jeito que elas agem, eu não sei, não me pareceu muito verdadeiro aquilo. Outra coisa é que tem uma cena bem ridícula nesse conto. Relaxa, não vai entregar nada substancial da trama, é só um detalhe. Mas tem essa cena, né, que a mulher está explorando determinado local e aparece outra personagem na frente dela com uma lanterna na cara. Parece aquelas coisas de filme de terror. Sabe como quando uma pessoa está em volta da fogueira e daí o cara coloca a lanterna assim embaixo do queixo para simular aquela cara assim toda estranha, toda feia para contar uma história de terror? Cara, se você, ela fala assim, ó, toma essa lanterna para você ir lá fora ver o lugar lá e tal. Só que assim, quando que você ia levar uma lanterna pra uma pessoa e você ia deixar a luz ligada na sua cara, parecendo uma criatura, não sei do que, sabe? Não faz sentido isso. E eu achei bem ridículo essa cena. Mas como eu disse, meu principal problema com esse conto é que eu acho que ele é mal executado e acaba não sendo tão cativante quanto os outros. Agora falando de modo geral, eu gostei dessa antologia. Você vê que em todos esses contos eles buscaram criar sustos através mais da ambientação em vez de apelar para sustos baratos, tipo jumpscare. Não é que o jumpscare seja ruim sempre, ou que ele nunca deve ser utilizado. Na verdade, eu acho que, não só eu, né, é uma coisa bem conhecida hoje em dia que o James Wan ele usa muito bem o jumpscare, ele consegue ser inventivo. Então se você for fazer bem, pode usar, né, cara? Mas o problema é que o jumpscare, ele é muito básico, sabe? Primeira coisa, se o cara for fazer um filme, ele vai pensar assim, vou fazer jumpscare. Porque ele é uma coisa fácil, ele é só colocar uma trilha alta com um susto na tela. Então, isso é um recurso preguiçoso.
por esse filme não utilizar desse tipo de recurso, tentar apelar para umas situações mais tensas, por tentar desenvolver mais o medo através do silêncio, às vezes, eu acho que ele consegue ser muito mais efetivo, consegue ser muito mais interessante. No mais, eu gostei bastante, é aquilo que eu disse, né? De repente algumas pessoas não vão curtir, porque eu vou falar que não entenderam nada, porque foi isso que aconteceu no último vídeo, né? Eu falo sobre o filme, ainda no final eu falo a minha interpretação do filme. É foda, cara. As pessoas não conseguem assistir uma coisa e parar e assistir. Bom, enfim. Me diz aí se você assistiu o filme, se você gostou, se você não gostou, tá? Se você não gostou também, tudo bem. Você tem esse direito, né? Não sou eu para dizer que você não pode não gostar de uma coisa. Você tem todo o direito, meu amigo. Mas deixa aí seu comentário, fale por que você não gostou, justifique sua resposta. Eu acharia bem interessante ouvir seus pontos. No mais é isso, até o próximo vídeo e falou-se!